Olá, este é mais um vídeo e nele nós esclarecemos por que as colocações do Marcelo Berti na defesa do texto crítico não merecem prosperar. Vamos iniciar com uma pergunta inusitada. Quais manuscritos gregos do Novo Testamento são majoritários? Os bizantinos ou os alexandrinos? Se você acompanha os nossos vídeos, não terá dúvida nenhuma em afirmar corretamente que os manuscritos bizantinos são vasta e amplamente majoritários. Isso porque eles correspondem de 90 a 95% do total de manuscritos gregos. Quase tudo é bizantino. Mas os seguidores do texto crítico têm tentado despistar essa realidade, dividindo os manuscritos por datação, por séculos. Com isso, eles querem esclarecer que, como os manuscritos mais antigos são alexandrinos e são utilizados pelos seguidores do texto crítico ou eclético, então, nos primeiros séculos, os manuscritos majoritários que sobreviveram seriam os do texto crítico ou eclético, já que há em maior quantidade, em maior número. Ou seja, para eles, somente depois de muitos séculos é que os manuscritos bizantinos passaram a ser majoritários. Tentando ser mais claro, como não haveria manuscritos bizantinos antigos, então os manuscritos antigos sobreviventes são alexandrinos. Logo, os manuscritos alexandrinos são majoritários quando se tem como referência os primeiros séculos. E como os manuscritos alexandrinos não foram usados para se fazer cópias, ninguém quis copiar esses manuscritos, é por isso que nós dizemos que eles não têm filhos. Não há manuscritos alexandrinos recentes, manuscritos alexandrinos tardios, o que deixa os manuscritos bizantinos vastamente majoritários nos séculos posteriores, já que foram amplamente utilizados para se fazer cópias. Com esse raciocínio, eles induzem os ouvintes a imaginar que um suposto texto majoritário, sob a perspectiva da datação, poderia ser tanto um quanto o outro, a depender do século que se adote como referência. Se você explicar para eles que o clima da Ásia Menor é úmido, o constante uso dos manuscritos, as perseguições visando destruir especificamente manuscritos, como a campanha de Diocleciano, as intempéries é que fizeram com que os manuscritos bizantinos fossem destruídos e por isso que eles não sobreviveram, eles vão chamar isso de especulação. E se você igualmente esclarecer que é evidente que o texto bizantino sempre foi majoritário desde o início, desde os primeiros séculos, já que é impossível que um texto criado séculos depois se alastrasse por toda a área mediterrânea com tanta rapidez, com esse nível de pureza, de fidelidade, um texto monolítico, eles também vão chamar isso de especulação. Pode até vir uma piada de que esses manuscritos bizantinos dos primeiros séculos nunca foram cotejados, nunca foram analisados, já que eles não existem. E talvez concluam dizendo que querem trabalhar com as evidências que existem, não com as evidências que gostaríamos que existisse, com suposição. E as evidências, para eles, são apenas os manuscritos sobreviventes, os manuscritos que temos acesso. Dizer, portanto, que existia no primeiro século um texto com esse grau de pureza, o grau de pureza que temos acesso hoje, é criar evidência com base nas nossas pressuposições, que para eles são suposições. No caso, especificamente, a pressuposição de que Deus preservaria o texto que ele inspirou. Veja, portanto, que a nossa honestidade em declarar as nossas pressuposições permite que eles tenham argumentos
para dizer que criamos evidências, já que, por óbvio, não há como comprovar o que estava escrito nos autógrafos. Mas, tristemente, lamentavelmente, eles não informam os pressupostos deles. O diálogo é desigual, afinal, todos temos pressuposições. Será que, por exemplo, eles não supõem como era o texto desconhecido dos primeiros séculos? E será que eles não são influenciados por essa suposição? Mas isso permanece oculto. Sejamos mais claros, inclusive para esclarecer por que chamei de suposto um texto alexandrino majoritário. Eles esclarecem que os manuscritos alexandrinos antigos são os que sobreviveram, já que estavam enterrados nas areias dos desertos do Egito, e são de fato, numericamente, majoritários nos primeiros séculos. Mas fica claro para quem ouve que, apesar de termos mais documentos, mais manuscritos, não é possível identificar um texto majoritário nos manuscritos alexandrinos? Fica claro para quem ouve que é impossível reconstruir um arquétipo alexandrino? Em outras palavras, apesar do número de documentos ser majoritário, o número de manuscritos sobreviventes é muito pequeno. Perfazem de 1 a 2% do total de manuscritos gregos sobreviventes, conforme o livro do Novo Testamento. E o texto deles está em constante e maciça discordância. São muitas discrepâncias, são muitas variantes e de todas as índoles. Vamos tentar exemplificar. Ora, o Códex B concorda com o Aleph contra o P75. Ora, o Aleph concorda com o P75 contra o B. Ora, o P75 concorda com o B contra o Aleph. E por vezes, todos discordam entre si. Como identificar um texto majoritário? Como identificar a palavra inspirada? Eles não identificam, eles supõem. Seria então com base em evidências ou pressuposições que o Dr. Wallace afirma que quando o P66, o P75, o Sinaítico e o Vaticano concordam entre si, eles quase sempre retomam ao texto original? Está lembrado que o P66 e o P75 têm características de que foram escritos por analfabetos? Está lembrado que o papiro P66 foi escrito sílaba por sílaba e que tem uma média de 2 erros por verso? É difícil entender porque Ernest Cadman Cowell disse que um texto assim reconstruído, no caso ele se refere ao texto crítico, não é reconstruído, mas construído. É uma entidade artificial que nunca existiu? Então, apesar de existirem mais documentos alexandrinos sobreviventes, e é importante enfatizar a palavra sobreviventes, já que nós reiteramos que defendemos que os manuscritos bizantinos eram majoritários nos primeiros séculos, mas não sobreviveram, não é possível saber qual texto seria majoritário ou qual variante seria inspirada nesses manuscritos antigos, nesses documentos do Egito. Como dito, eles possuem muitos erros de fato, contradição e são muito divergentes entre si. É por isso que o Dr. Pickney esclarece que eles não têm arquétipo. Mas como os seguidores do texto crítico preferem lidar com essa meia dúzia de manuscritos que possuem um texto totalmente problemático, cheio de erros, de contradições, como produzir um texto grego? Como dizer qual palavra é a inspirada? Eles buscam métodos absurdos para se aproximar dos manuscritos. Eles explicitamente dizem essas coisas. Como eles pressupõem que os escribas tendiam a harmonizar o texto, eles têm de preferir fazer o contrário,
têm de preferir retirar a harmonia do texto sagrado para tentar desfazer o trabalho que supostamente teria sido indevido. Eles chamam isso de preferir a leitura mais difícil, já que eles pressupõem que o escriba tendia a escrever mais do que estava no exemplar que ele estava copiando. Eles preferem tirar palavras do texto para igualmente tentar desfazer o que supostamente o escriba teria feito de modo indevido. Eles chamam isso de preferir a leitura mais curta. Reiteramos, toda essa ginástica é apenas para preferirem os manuscritos mais antigos, só porque são antigos, têm uma datação mais próxima da fonte. Isso resulta, na prática, em quê? Que uma vez definido o suposto texto inspirado, o suposto texto original, já houve centenas, talvez milhares de alterações nesse texto, na redação que eles afirmam ser o mais próximo do original. Só na última edição, da 27ª para a 28ª edição de Nessel Aland, foram 33 alterações. E aguardem, mais alterações virão. Essas mudanças nunca vão acabar, já que a metodologia é subjetiva e o texto usado é péssimo. O que está nas entrelinhas aqui? Qual o pressuposto deles? Se os melhores manuscritos têm a datação dos primeiros séculos e esses manuscritos discordam o tempo todo entre si, então o texto do Novo Testamento se perdeu já nos primeiros séculos. Mas isso não era o que Hort defendia? E observem a falta de clareza deles, a própria construção do texto, a forma como eles escolhem se expressar. Será que esconde o problema? O primeiro vídeo do Dois Dedos de Teologia diz: perdemos os originais. E agora? Eles falam que está perdido? Dizer os originais não permite saber se é o texto original ou somente os manuscritos, os documentos originais, os autógrafos. Seria correto entender da colocação deles que não temos mais o texto original ou que não temos mais somente os documentos originais? É pacífico e evidente que os documentos, os manuscritos originais, os autógrafos já foram desgastados e destruídos. Mas como já esclarecido no vídeo que fizemos sobre a transmissão do texto, os documentos não são sagrados. Sagrado é o texto. Portanto, a nossa pergunta é se igualmente não temos mais acesso ao texto, à redação original. Nossa pergunta é se, na opinião deles, o texto original se perdeu. Mas se o texto original se perdeu, quando ele teria se perdido? Acaso eles explicam, dizem expressamente, se na convicção deles é o próprio texto original que se perdeu e que isso aconteceu logo no início, nos primeiros séculos? Ou quando eles se limitam em dizer que não temos mais os originais, alguém pode achar apenas o óbvio, que o que não temos mais são os documentos, os manuscritos autógrafos. Perceba que se os manuscritos originais não existem mais, é evidente que nós, igualmente, não temos como conferir, como ratificar, tirar a prova real sobre o texto que estava registrado neles. Mas o que tentamos deixar claro é que temos uma fartura de evidência, de manuscritos, que nos permitem deduzir, inferir que encontramos o exato texto dos autógrafos. Mas por que é possível deduzir isso? Porque não há em nenhum outro lugar, entre todos os manuscritos gregos, um texto preservado. E nosso pressuposto é que Deus preservaria o texto que ele inspirou. Você ouviu bem, o único lugar em todos os manuscritos gregos do Novo Testamento que existe um texto preservado é no grupo que chamamos de Família 35. Mas como eles acham que o texto original se perdeu, eu também queria saber se fica claro para quem ouve que na visão deles, o exato texto do Novo Testamento
permanece perdido até hoje. Ou seja, é possível entender da explicação deles que o texto se perdeu logo no início e continua perdido até hoje? Saiba que é sem esperança a reconstrução do texto crítico. Afinal, todos os manuscritos com bom texto são tardios. E é por isso que, para eles, é necessário abandonar a ideia de certeza absoluta. Lembra do que Caldwell disse? O texto crítico é uma criação, é uma entidade artificial que nunca existiu. Então, o pressuposto, a suposição, a ilação de que existiu uma recensão, uma revisão, pressuposto que veio de Hort, suposto por Hort, é igualmente o pressuposto usado pelos seguidores do texto crítico e cria a evidência de que os manuscritos bizantinos são ruins. Funciona como verdadeiro vetor hermenêutico das evidências. É capaz de mudar de antemão a direção do estudo, do pensamento, da análise, da preferência dos manuscritos. A pressuposição deles criou evidência. Mas eles admitem isso? Então, como podemos ter certeza, já que damos crédito para pessoas que reputamos honestas, no sentido de acreditar que eles não vão mentir? Experimente perguntar qual o critério deles, qual o critério que eles usam para chamar esses manuscritos com textos horríveis de importantes, com pedigree e etc. A resposta vai ser que esses manuscritos estão mais perto da fonte, mais perto dos autógrafos. É a analogia de um rio e sua fonte. Mais perto da fonte, mais pura seria a água desse rio. Eu pergunto a você, é evidência ou pressuposição de que qualquer pedaço de manuscrito antigo, que não sabemos quem fez, não sabemos com qual finalidade fez, com qual cuidado, intenção, e que o texto dele difere de todos os outros, então não conhecemos o pai, o exemplar que foi usado para fazer essa cópia? É evidência ou pressuposição de que esses manuscritos terão um bom texto, serão importantes, com grande peso e com pedigree, só porque são antigos, só porque a datação está perto da fonte? Isso é evidência? Ou, novamente, temos a pressuposição deles criando a evidência? E eles ainda rotulam de evidência, chamam de evidência interna. No caso do pedigree, falam em um pedigree comprovado, mas quem mesmo que comprovou? São as pressuposições criando comprovações. Mas se nós mostrarmos as pressuposições de Hort, nós estamos desatualizados. Mas quais são as pressuposições dos contemporâneos seguidores do texto crítico? O que eles pensam sobre os manuscritos dos primeiros séculos que certamente existiram, mas que não sobreviveram? O texto era parecido com o texto dos manuscritos que sobreviveram? O texto dos manuscritos que sobreviveram são representativos? Aí eles não abordam, pois eles afirmam que não tem como saber. Afinal, os manuscritos não sobreviveram, não é possível cotejar. É preciso pegar o restolho do que sobreviveu e chamar de melhores, só porque está perto da fonte. E a vasta quantidade de manuscritos tardios, com excelente texto que sobreviveu até os nossos dias. Eles dizem que esse texto foi criado, imposto, chamam isso de recensão. Mas eles não sabem quem fez essa imposição, quando fez ou onde fez essa recensão. Mas eles chamam essa revisão, que não temos nenhuma informação, de evidência. Não de pressuposição, não de suposição, não de ilação. Vamos citar um exemplo, um caso concreto. Vejamos se quem ouve não ficará perplexo. Vamos citar o 666 de Apocalipse. Alguém escreveu o texto bíblico do livro do Apocalipse em um manuscrito,
Mas esse manuscrito foi raspado para retirar a tinta e foi reaproveitado para outra finalidade. Ou seja, o documento, o manuscrito, passou a ter escrito nele algo que sequer era Bíblia. O texto bíblico foi raspado, o manuscrito foi invertido e foi escrito outro texto que sequer era Bíblia. Esse tipo de documento que é reaproveitado é chamado de palimpsesto. Será que quem raspou o texto do manuscrito para reaproveitar o manuscrito para outra finalidade achou que o texto raspado era precioso, era valioso, bem feito, importante, pesado ou com pedigree? Parece evidente que não, pois se o texto fosse importante, não teria sido removido, não teria sido raspado. Mas o Dr. Wallace, em sua obsessão por manuscritos antigos, orgulhosamente afirma que pegou um microscópio para ver o texto que foi raspado, que foi removido, e encontrou justamente a parte que estava escrito o número da besta, o 666. E nesse manuscrito estava escrito qual número? 616. Para a perplexidade de quem me ouve, como esse documento, esse palimpsesto, esse manuscrito é antigo, o texto raspado é antigo, ele está perto da fonte, então ele teve o peso, o pedigree e os adjetivos tautológicos, circulares corriqueiros, que dizem apenas que o manuscrito é antigo, e juntamente com outros parcos argumentos que tentam trazer alguma fumaça na mesma direção, esse manuscrito que o texto foi raspado e teve peso para colocar em dúvida toda a evidência manuscritológica que registra 666 e tornar incerto um número que todos temos certeza, o número da besta. Na opinião dele, no atual contexto, pasme, o Ephraim Rescriptus trouxe uma dúvida que deixou a solução sobre o número correto insanável. Você ouviu bem, o Dr. Wallace não sabe dizer com certeza qual o número da besta. Afinal, se o manuscrito é antigo, tem de ser bom. E se nele está registrado 616, então existe dúvida. É possível entender por que o Dr. Pickering depende que o sobrenatural influencia na aceitação ou rejeição de uma teoria? Este era para ser o último vídeo da série em que eu respondo ao meu amado e amigo irmão em Cristo, Marcelo Berti, sobre crítica textual. Mas para não ficar muito grande, resolvi deixar o resto do conteúdo para um próximo vídeo. Eu gostaria de informar para vocês que o texto grego da família 35 em breve será comercializado no Brasil. Eu farei um vídeo específico sobre isso. E eu também informo que nós temos um livro que o título é Família 35, Texto Original do Novo Testamento, Exposição de Evidências. Esse livro é para esclarecer dos motivos que a nossa convicção é de que a família 35 tem o exato texto original do Novo Testamento. Esses dois livros, o texto grego da família 35 e a explicação por que esse texto é o exato texto do Novo Testamento, são vendidos mais barato por mim. Portanto, se você quiser um preço mais barato, entre em contato diretamente comigo. Os dados estão na descrição. Deus preservou o seu texto e nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.